O pão ou o bilhete de loteria? O pão resolve o problema agora, talvez, quem sabe, o Bolsa Família, mas as bets e apostas são aquele bilhete de loteria que dá esperança para os desesperançados. Round 6 ou Round 6 é Brasil, é aqui, é agora. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarne e você está no Filodoxia para bate-papo, uma resenha com spoiler de Round 6 ou Round 6, segunda temporada, primeira parte, né? Porque terceira coisa nenhuma. Enfim, simbora! Estamos prontos para jogar de novo. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o capitalismo tardio ou a nossa falta de consciência de classe continue nos matando, deixa seu like, maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia em qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Antes de nós começarmos um jabá, na verdade um aviso, que em 2025 teremos algo muito pedido por 0 pessoas, que na verdade era uma vontade minha. Teremos podcast, sim, o podcast oficial do Filodoxia, o Falando Sozinho, sim, porque na verdade na maioria dos casos sou eu falando sozinho com meus pensamentos e tal. Enfim, nós já temos aí 4 episódios gravados sobre o nada, o vazio, sobre também morte, ética, solidão e solitude, enfim, disponíveis a partir do dia 11 de janeiro, sim, dia 11 de janeiro, coloca aí na sua agenda, aos sábados, sempre aos sábados pela manhã. Então, aos sábados podcast e às segundas críticas normais, resenhas aqui no canal. Não sei se eu vou conseguir manter uma sequência de toda semana, acho que não, vai ser de 15 em 15 dias ou uma vez ao mês, ou quando conselhinhos filosóficas abaterem esse meu cérebro, eu solto lá um episódio no seu tocador de podcast favorito e claro também aqui no YouTube. Mas bora lá para Round 6. Política. Round 6, assim como Parasita e tantas produções sul-coreanas, são políticas, críticas ao capitalismo, e se você é um nerdola que tá aí, né, na linhagem geek, seja lá o que for e etc, por aí vai, já vai embora, sai logo daqui que você talvez não seja muito bem-vindo não, mas se você já tem, né, um pouco mais de consciência de classe, etc, fica por aí. Então não vou ficar aqui falando nesse vídeo, nessa resenha, sobre questões técnicas, o figurino, direção de arte, não é esse o foco aqui. O nosso foco aqui é discutir pensadores, né, sobretudo filosofia, psicologia, que tem a ver aí com Round 6 e também, né, a primeira e segunda temporada, sobretudo essa segunda temporada. Mas antes da gente seguir, eu volto ao que eu falei na cabeça, né, pão e bilhete de loteria, a questão do Brasil e das bets. O que acontece? No Brasil, o número de apostadores está aumentando muito, está aumentando tanto o número de apostadores, que tem um personagem aqui, né, na segunda temporada de Round 6 ou Round 6, que é a Xamã. Isso implica a gente pensar uma questão que está acontecendo. As igrejas, sobretudo as pentecostais, neopentecostais, estão com dificuldade, estão atentas à questão das bets e como esse dinheiro do seu fiel, do seu usuário, né, enfim, do seu cliente, está sendo dispensado para apostas, para bets, para jogos. Então, quando falo lá no início sobre pão e circo, né, sobre o pão e bilhete de loteria, é que sim, dados estão mostrando que pessoas estão usando o dinheiro de comida, pagamento de aluguel, as pessoas endividadas estão usando o dinheiro de Bolsa Família, que no caso simboliza o pão, né, como bem disse o PH num vídeo recente aqui no YouTube, concordo com ele nessa visão, as pessoas estão usando o seu dinheiro de sustento, as pessoas endividadas estão se endividando ainda mais com essa noção de já estarem tão desesperançadas que apostam nessa esperança, nesse ganho fácil que as bets proporcionam, que os cassinos online proporcionam e os nossos influencers brasileiros e ao longo do mundo, né, que são na verdade garotos propagandas das bets e tudo mais, dessas casas de apostas, que tem um paralelo com esse primeiro personagem ali que faz a escolha, mostra para as pessoas moradoras em situação de rua, né, o pão e o bilhete de loteria e faz uma analogia com esses nossos influencers, esses cretinos safados que sabem o que eu tô fazendo. E o contrário, e aí já dá pra pegar um paralelo, o contrário de consciência de classe é a individualização. É a individuação das questões de trabalho. É a ideia de meritocracia, tá em contraponto à questão da consciência de classe. Você não se vê como um todo, pertencente a uma classe, a classe trabalhadora. Você se vê como um merecedor, como um lutador, como aquele que tem que conquistar, fazer tudo sozinho, por aí vai. Mas já dá pra gente chamar logo então, nesse contexto, um momento filosófico. Então já vamos para o... Momento filosófico. E vamos começar com ele, o queridinho do Brasil para lerdos e os nerdolas, Karl Marx. Sim, não tem como falar de Round 6, não tem como falar... Assim, você pode não gostar de Karl Marx, assim como você pode não gostar, sei lá, de Platão, Sócrates e tal. Mas toda a filosofia passa por eles, né? Mesmo que para criticar você se refere a Karl Marx. E Karl Marx, ele traz essa ideia fundamental de meios de produção, força de trabalho, de luta de classes. E Round 6 mostra muito isso, né? A gente está jogando ali, os jogadores, os personagens estão jogando ali contra aqueles que detêm a dívida, contra o sistema financeiro. O que os bancos querem? Querem que você fique endividado. Os bancos não querem que você liquide a sua dívida. Eles são donos da dívida, eles são donos dos juros, etc, etc. Então a ideia aqui de luta de classes, e como eu falei, o contrário de luta de classes é essa individualização da visão de trabalho, o sujeito que se acha, né, da meritocracia e tudo mais, essa falácia neoliberal e tudo mais. Aqui em Round 6 a gente tem Karl Marx muito,
muito forte. E fica muito evidente um paralelo que tem entre os jogadores e os operários, né? Os soldados ali com a 011, salvo engano, que mostra que são pessoas também desesperançadas, são pessoas endividadas, são pessoas que estão lutando em pontas diferentes na mesma luta, sofrendo a mesma exploração, como o caso do preto periférico, que um se torna eventualmente traficante ou bandido, ou é só morador de comunidade, e o outro se torna policial, militar e tal, um oprimindo o outro, né? E isso tem a ver ali com o Round 6 muito forte. O sistema, o tal do mercado aqui no Brasil, que não gosta de pleno emprego, não gosta de taxa de juros muito baixa, que não gosta do trabalhador, que acha que tem que ter, obviamente, o desemprego e tantas outras questões que são, a princípio, boas para a economia, o mercado não gosta, porque aí ele para de lucrar, e esse mercado é esse ente não visível, algo que aparece aqui nessa primeira temporada, né? Karl Marx ajuda a gente a pensar que nós somos trabalhadores, nós somos uma classe, somos fortes se nos juntarmos, se nos unirmos enquanto classe. E mais aí o neoliberalismo, o capitalismo criam ferramentas e estruturas que nos mantêm presos e crentes nessa roda de que nós vamos ser vitoriosos, que nós vamos ser vencedores, que nós vamos conseguir o nosso milhão, os coaches e etc, que trabalham como essa figura de influenciadores e tudo mais. Karl Marx, a crítica ao trabalho, a alienação, luta de classes e tudo mais, tá no cerne de Round 6 e também de outras séries, como por exemplo Ruptura, que vai estrear recentemente, né? Severance, que vai estrear agora pela Apple, agora em janeiro, salvo engano, que vai ter vídeo aqui no canal. Mas enfim, Karl Marx ajuda a gente a pensar essa questão da luta de classes e como alienar, separar, dividir para conquistar é muito importante para o capital e para esse tal mercado. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E como segunda contribuição eu trago aqui os contratualistas, né? Sobretudo na figura de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Emílio e a educação, a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, no caso aqui o neoliberalismo, o capitalismo, etc. Faz uma competição de todos contra todos. Tem uma excelente curta do Steven Cutts, que são os ratos, né? Que trabalham buscando a felicidade. Ele mostra muito bem isso, né? Que num primeiro momento a TV me atende, depois um carro, depois eu me vicio em álcool, depois eu me vicio em remédio e tudo mais. A sociedade vai corrompendo, porque se você não se corrompe, você não vence, você não é vitorioso. Em contraponto, nós temos aqui o nosso foco, que é Thomas Hobbes. Sim, Thomas Hobbes acredita que a natureza do homem é uma natureza medrosa. Medrosa, não é má. Para Hobbes, o homem é lobo do homem, ele age mal por medo. E aí se você for ler lá o Leviatã, que é muito essa coisa dos cabeças do Round 6, né? Esse monstro, essa coisa sem corpo, essa coisa que você não consegue bem identificar onde está e tudo mais. Em Hobbes, essa ideia de estado de natureza primitivo, de maldade, tem muito a ver com medo. As pessoas em Round 6, as pessoas no contexto do Leviatã, agem de modo nefasto, cruel, estupram, matam, etc, etc, por medo de que se faça isso com elas antes. Então é o medo de ser morto que faz eu matar. É o medo de ser roubado que me faz roubar. Dá pra pegar essa ideia? É um ponto fundamental que eu vejo pouco se falar nessas análises de Hobbes e Rousseau e tudo mais. O papel do medo nesse estado de violência, nesse estado de guerra de todos contra todos. Então dividir ali nas votações, se você quer que o jogo continue ou não, etc. É manter a cisão, é manter a divisão, é manter essa desunião da classe trabalhadora para poder lucrar e poder se entreter com essa guerra de todos contra todos, que nos traz de volta a Thomas Hobbes esse estado de natureza, esse niilismo, esse pessimismo que parece que o autor da série tem aqui, né? Com um estado de natureza do sujeito, um estado de natureza que tem uma visão mais pessimista, segundo os criadores da série, né? Que é só dar um estímulo certo, a propina certa, que a gente se corrompe facilmente. E continuando nessa nossa análise, falando em pessimismo, Arthur Schopenhauer. Sim, Schopenhauer parece aqui se coadunar com a visão do diretor, dos roteiristas aqui de Round 6, que é o seguinte: Schopenhauer acredita que a nossa vida é dor, tédio e sofrimento porque nós somos expressão e nós somos plenamente ou puramente vontade. Nós queremos de modo insaciável, incansável. Essa vontade está no mundo, também está em nós. E nossa vida é dor e tédio e sofrimento. Tédio porque a gente queria, agora tem e já não quer mais. Já que eu tenho o que eu quero, eu entro em tédio porque agora eu não quero mais aquilo que eu queria antes. E dor por querer e não ter. A dinâmica de Round 6, do neoliberalismo, do capital, é muito isso, né? Eu tenho dor por não ter, eu consigo aquela TV, eu consigo aquele cargo, eu consigo aquele emprego e de repente o tédio me mobiliza, né? Ansiedade, depressão. O neoliberalismo, o capitalismo tem a ver com essa gestão de dor e sofrimento, né? O Christian Dunker e o Vladimir Saflater têm um livro falando sobre isso, né? Capitalismo, neoliberalismo como gestão do adoecimento mental. Então o capitalismo ele vai lidando, ele vai fazendo a gestão da ansiedade, da depressão,
idealização da dor e do sofrimento do sujeito, promete um pequeno ganho, um pequeno prêmio, depois oprime o sujeito, descarta o sujeito, coloca outro no lugar e por aí vai. O neoliberalismo se define, né, pensando nesse trajeto, como uma nova ou como uma outra política para o sofrimento psíquico e para o sofrimento social. E a gente acha ok e legal que seja assim. Bom, o que a gente mostra ao final? Que todos os processos de gerenciamento, de administração, os livros de marketing, eles estão ensinando as pessoas a produzirem sofrimento no outro. Vamos colocar um departamento para concorrer com o outro, porque assim a firma ganha. O que isso gera? Antagonismo, ódio. Vamos individualizar a culpa pelo fracasso. Você ganha todo mundo, mas se você não conseguiu se organizar, palavra-chave, né? Se você não conseguiu produzir, a culpa é inteiramente sua. That's a bingo! Só tem uma entidade que ganha aqui, são os cabeças dos jogos, né? O mercado e etc. São esses que ganham, esses que não aparecem. Essas entidades que nos colocam para nos matarmos entre si, morrermos de tanto trabalharmos, nos endividarmos, etc. Hipoteca e tudo mais, mas não aparecem, e esses estão sempre lucrando com a dor e com o nosso sofrimento. Bom, e pra fechar aqui, eu poderia me estender e falar de muitos outros pensadores, etc., falar sobre Freud, o mal-estar da civilização, enfim, mas eu vou focar aqui em Jean-Paul Sartre, em um contraponto a Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre tem o entendimento de que a nossa essência, entre aspas, se define na nossa existência. Se há uma essência humana em Sartre, é o modo de existir do ser humano que é a liberdade. Só que a gente vê em Round Six, no seu roteiro, nos seus criadores, que o ser humano, dentro do neoliberalismo, do capitalismo tardio, etc., não é tão livre assim. O que importa para Sartre não é o que a vida fez de você, mas sim o que você faz com o que a vida fez de você. Mas a gente vê aqui, né, em Round Six, que é muito difícil. É muito difícil você se libertar dessa ideia, sei lá, de meritocracia, de sucesso individual, dessa individualização, de que se você não conseguiu é porque você é um fracassado, se você conseguiu é porque Deus te ajudou, ou o mercado, enfim, tem toda uma lógica, toda uma dinâmica, toda uma ideologia por trás do nosso modo de vida, dentro do capitalismo tardio, dentro desse neoliberalismo, que é difícil, né? Então seria um certo contraponto ou uma nota de observação a esse existencialismo radical, ateu de Jean-Paul Sartre, né? O existencialismo de Jean-Paul Sartre diz que nós nos definimos na nossa existência dentro das nossas escolhas e fazendo escolhas, mesmo que seja uma não escolha, nós estamos livremente escolhendo o nosso destino e também o dos outros. Essa é a parte interessante aqui de Jean-Paul Sartre. Ao imaginarmos nós mesmos, nós imaginamos e criamos o outro e a sociedade. Pegando aquele microcosmo ali dos jogadores dentro de Round Six, ao se criarem, ao se fazerem, ao tomarem certa ética para si, eles aplicam isso e transferem, espelham isso para toda aquela sociedade que está ali. Mas eu acredito que Round Six, seu roteiro e etc., faz um contraponto a Jean-Paul Sartre que também não é tão bem assim. A gente tem determinada liberdade de ação e, eventualmente, essa liberdade é uma ilusão de escolha, uma ilusão de liberdade só para nos manter jogando, nos manter girando a roda desse capital. Eu falei que ia terminar com Sartre, mas espera aí que tem mais um, Immanuel Kant. Sim, Immanuel Kant com a ideia de imperativo categórico, imperativo hipotético, mas sobretudo a ideia de reino dos fins. Kant vai dizer uma coisa muito célebre que caiu até no senso comum, que as coisas, geladeira, televisão, carro e etc., elas têm preço. Você compra as coisas com preço, que na verdade é a vida que você gasta para comprar aquela coisa, né? Nós trabalhamos hora aula, hora vida, hora dia. Então a gente dá parte da nossa vida, parte das nossas horas para o capital, em troca disso ganha dinheiro e compra produtos, etc. E o Kant vai fazer um apontamento muito simples, muito importante, que as coisas têm preço, pessoas têm valor e valor em si mesmas. É o tal do reino dos fins em Kant. Eu sou um fim em mim mesmo na medida que você é o fim em si mesmo. Isso remonta, por exemplo, a Emmanuel Levinas, a ética da alteridade. Então não importa se você é um soldado, lá em Round Six, se você é um jogador e etc, etc. O ser humano tem valor em si mesmo e, em alguma medida, talvez em grande medida, todos ali participantes que nós vemos, todos os sujeitos são vítimas do Round Six. Talvez o Jihu seja o 001, seja o frontman no futuro, né? Ele começa como herói e termina como vilão e antagonista porque ele perdeu a fé na humanidade. Então, de alguma forma, todos ali são vítimas. E o Kant ajuda a gente a pensar essa ideia de que o outro é um fim em si mesmo, porque também nós somos seres humanos e nós somos seres de valor. O imperativo categórico é aquele que diz: a
age de tal forma que a sua ação possa ser tomada como lei universal. Se você pode matar, se você pode roubar, se você pode mentir, todos podem fazer isso, inclusive com você. Kant e todos esses pensadores ajudam a gente a elaborar um pouquinho mais a série e eventualmente expandir um pouco esse universo. Bom, já falei pra caramba, e aqui um disclaimer aqui pra Netflix. Netflix, temporada 2 e temporada 13 é a cabeça do meu dedão do pé, né? Não, Netflix, que palhaçada é essa? Que isso? É parte 1, parte 2 da segunda temporada. Então não fica me zoando, né, dona Netflix? Entregou uma temporada capada e que no final, no último episódio, o mais fraco de todos, na minha opinião, vira La Casa de Papel, todo mundo atirando em todo mundo, com um plano mirabolante de bosta, um plano de merda do nosso herói aqui, só pra poder fazer um gancho pra segunda temporada, que começa tão bem, segunda temporada, parte 2, né? Mas sim, é uma grata surpresa, os criadores, o diretor e tudo mais admitiram que estão fazendo essa temporada, enfim, por dinheiro, mas pelo menos tem um controle criativo, pelo menos tem um aprofundamento, novos temas que entregam sim uma boa experiência, apesar de algumas inconsistências, conveniências de roteiro, e esse 7º episódio que, na verdade, é muito fraco. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Round 6 ou Round 6, parte 1 da segunda temporada é nota 8. É uma boa temporada, pelo menos não se entrega totalmente uma lógica, sei lá, Casa de Papel, de algoritmo, de Netflix, entrega sim bons temas que vale a pena sim a gente ver e acompanhar aí a segunda parte dessa segunda temporada, chega pra gente no meio do ano de 2025. É isso, pessoal, um grande beijo, um grande abraço, concorda comigo, discorda comigo, deixa aí nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.